Bom, gente, então nas aulas passadas a gente viu o ciclo menstrual, ok? Nessa aula a gente já vai lá para a página Como se formam os gêmeos, que é a página 59 do nosso livro, que é onde tem essas gêmeas aqui, ok? Por que isso? Porque a gente vai trabalhar de outra maneira essa parte relacionada à gravidez, que eu ainda preciso conversar com vocês de uma maneira da gente estar trabalhando isso, ok? Que não era, eu iria passar como trabalho, mas aí a gente precisa conversar, definir um pouquinho mais para frente como a gente pode estar trabalhando esse conteúdo, ok? Não falo nem como está trabalhando, mas como vocês poderiam apresentar para mim. Mas aí a gente conversa mais à frente, tá bom? Isso não vai impedir de vocês, depois que eu terminar as aulas e quando eu passar os exercícios, de impedir, porque vocês vão ver que alguns exercícios a maioria deles estão relacionados com esse conteúdo que a gente está vendo, tá? Que é o aparelho genital masculino e feminino e ciclo menstrual. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte dos gêmeos, que está lá na página, mais uma vez, 59. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, depois da minha aula, né? Lá na página 59, tiverem dúvidas, mais uma vez eu vou estar online, ok? Então vamos lá. Os gêmeos. A gente vai ter tipos de gêmeos, né? Tem os gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Ciências, né? Infelizmente não sou eu que invento os nomes, mas só para a gente ter uma noção assim, mono quer dizer zigoto, né? Mono, uni também univitelinos ou monozigóticos. O que quer dizer isso? Que eles são formados do mesmo zigoto. O que é o zigoto? Lá na fecundação, quando o espermatozoide ele se funde com o ovócito secundário ou com o ovário, a gente tem a formação desse zigoto. Esse zigoto vai então, né, percorrer a tuba uterina até chegar no útero, onde vai ocorrer a nidação, que é a fixação desse zigoto no endométrio do útero. Bom, aí, a partir do momento que eu tenho o zigoto, que ele é formado pela união do espermatozoide com o óvulo, ele passa a sofrer divisões. Mas em algum momento, essas divisões vão se atrapalharem, né? Isso é geneticamente, então depende de família, né? Alguns fatores também induzem, mas alguns são desconhecidos, e acaba que esse zigoto, a partir do momento que ele começou a se dividir, ele se afasta, se atrapalha. Então, acaba formando, na realidade, 2 zigotos com um erro genético, tá? Na realidade, é um erro genético, a formação de gêmeos monozigóticos. Então, o que acontece? O que eu tenho que saber disso aí? Que os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, eles são formados a partir do mesmo zigoto. Em virtude deles serem do mesmo zigoto, eles têm as mesmas características genéticas. O que quer dizer isso? Eles são do mesmo sexo, eles vão ser gêmeos considerados idênticos, porque eles vão ser totalmente parecidos. Lógico, elas vão falar assim, mas tem gêmeos idênticos que um tem uma pinta, o outro não tem. Essa pinta pode ser por outro fator, né? Um fator que a gente viu ano passado, que chama de fenótipo, que é o ambiente afetando a genética do ser vivo. No caso dos gêmeos monozigóticos, geneticamente eles são considerados iguais, por isso são chamados de gêmeos idênticos. Então tem 3 nomes para gêmeos monozigóticos: monozigóticos, univitelinos ou gêmeos idênticos, porque eles são formados do mesmo zigoto, ok? Depois a gente tem os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Como eu falei, mono é vai ser 2. Bivitelinos, 2. Então, na realidade, os gêmeos dizigóticos, eles vão ser formados a partir de 2 ou mais zigotos.
que acontece isso? Durante a liberação lá do óvulo, na ovulação do ciclo menstrual, pode acontecer então, sem querer, ocorreu a liberação de 2 ovócitos secundários ao mesmo tempo. Então, vieram 2 espermatozoides e fecundaram, tá? Então, os gêmeos dizigóticos, eles são formados de zigotos diferentes, não são do mesmo zigoto como os gêmeos monozigóticos. Então, como que eu escrevi aqui, ó, são originados a partir da liberação de 2 ovócitos no momento da ovulação. Vocês não podem achar, como eu falei, em livros também, a partir da liberação de 2 óvulos no momento da ovulação, tá? Depende do livro. Neste caso, por eles serem de ovócitos diferentes, de espermatozoides diferentes, eles vão ter semelhanças genéticas, eles não vão ser idênticos. Então, podem ser de sexos diferentes. Os gêmeos idênticos, os monozigóticos, eles sempre vão ser do mesmo sexo. Se for feminino, se for uma menina, vai ser 2 meninas. Se for um menino, vai ser 2 meninos. Os dizigóticos não, pode ser de sexos diferentes, eles podem ter características diferentes, um ser com cabelo mais cacheado, o outro com cabelo liso, mesmo sendo gêmeos, tá? Então, eles vão ter pouca semelhança genética, apenas aquelas que ocorrem entre irmãos normais, né? Por essa razão, eles são chamados de gêmeos fraternos. Então, a gente viu, os monozigóticos são chamados de gêmeos idênticos. Os bivitelinos ou dizigóticos são chamados de gêmeos fraternos. Eles são muito comuns em tratamentos de fertilidade, porque durante o processo eles implantam 2 embriões no útero. Então, vão ser gêmeos, vão nascer ao mesmo tempo, têm o mesmo tempo de vida, porém, eles não vão ser idênticos, porque eles são originados de zigotos diferentes, certo? Bom, aqui é só um esquema mostrando, né? Ó, você tem lá o óvulo, o espermatozoide fecunda, o único óvulo fecundado se divide em 2 células. O zigoto continua se dividindo, por um erro genético, sem querer, ocorre a separação. Então, a gente tem os gêmeos univitelinos. Agora, os bivitelinos, não. Eu tenho 2 óvulos, 2 espermatozoides, 2 zigotos. Esses 2 zigotos se diferenciam. Eu tenho, né, aqui, por exemplo, eles se desenvolvendo de maneiras diferentes, certo? Bom, aqui mostrando, né, as diferenças. Olha como que eles são muito mais parecidos. Algumas diferenças vão estar relacionadas com o fenótipo. Pode ser, né, que em função do local que ele estava, mais longe do cordão umbilical, tinha menos alimento, então um pode ser mais gordinho que o outro, mas isso está relacionado ao fenótipo, não ao genótipo. Geneticamente, os gêmeos são idênticos, são totalmente iguais, tá? Eles têm que ser do mesmo sexo e ter características bastante semelhantes. Já os gêmeos fraternos, ó, pode ver que eles são parecidos, não são iguais, ok? Que é os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Bom, outro tipo de gêmeos são os gêmeos siameses. Os gêmeos siameses, eles são resultados da separação incompleta das células durante a divisão celular de gêmeos monozigóticos. Então, todo gêmeo siamês é com S mesmo, tá, gente? Todo gêmeo siamês, ele é um gêmeo idêntico. Só que durante aquela separação do zigoto, não separou tudo e alguma parte do corpo ficou junta. Por isso que a gente tem os gêmeos siameses. Só como curiosidade, né? Dependendo da parte que eles compartilham, se for um intestino ou não, um órgão não vital, pode ocorrer a separação após o nascimento através de cirurgia, tá? Os primeiros gêmeos idênticos foram chineses, e eles conseguiram viver, se eu não me engano, até 82 anos juntos. Eles casaram, tiveram filhos, mas eles compartilhavam, se eu não me engano,
eles tinham a lateral toda compartilhada, era um estômago e intestino comum, então os médicos não acharam conveniente a separação e é antigo, né? Eles foram dos primeiros gêmeos siameses que se diz que apareceu no mundo. Bom, os gêmeos múltiplos. Gêmeos múltiplos são aqueles que têm desenvolvimento de 3 ou mais bebês de uma vez. É muito comum também em processos de fertilização in vitro, porque o médico vai lá e implanta vários zigotos para ter certeza que pelo menos um vai nidar, vai ter a nidação, né? Vai se fixar no útero. E muitas vezes pode fixar mais de um, então a gente tem gêmeos múltiplos. Mas tem casos de gêmeos múltiplos que são nascidos naturalmente, mas isso depende da genética familiar. Bom, é isso sobre gêmeos, espero que vocês tenham entendido. Aquilo que vocês não entenderam, vocês podem me mandar pelo WhatsApp ou pela nossa sala de aula lá no Google Class, ok?